Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao webinar da SNEF Brasil, Soluções Robotizadas para a Indústria Alimentícia. Contamos com a participação da Muriele Radar, gerente da Unidade de Negócios e Indústria, e do Edilson Zanardi, gerente de Automação Industrial. Por favor, fiquem à vontade. Se possível, gostaríamos que vocês se apresentassem no chat. Envie aqui suas dúvidas, que os apresentadores responderão no final do webinar. Aproveitamos, temos um questionário. Se puderem responder ao longo do webinar, agradecemos. Edilson e Muriele, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Aline, Edilson. Então, vamos começar esse webinar com uma visão mais geral do que é a SNEF. Então, para quem não conhece, a SNEF é uma multinacional francesa. Esse ano, nós fazemos 115 anos de existências, trabalhamos desde o início, a concepção do projeto até a entrega e os testes, e a gente é multidisciplinar, então vai desde a parte de mecânica, elétrica, automação, robotização e indústria 4.0. Hoje, nosso foco vai ser na parte de robotização. A gente tem, no Brasil, grandes realizações em vários segmentos, então, no setor de energia, que também trabalhamos, nós temos projetos muito relevantes de instalação de centrais hidrelétricas, centrais fotovoltaicas, infraestrutura de metrô, de trem, etc. E aqui na indústria, a gente foca nesse ramo de indústria alimentícia, farmacêutica, cosmética, com a tecnologia da indústria 4.0. Então, nós temos, em média, hoje, uns 1.000 colaboradores dentro da empresa e uma receita próxima aos 400 milhões de reais. Isso para dar um overview geral da SNEF, que nos dá também essa possibilidade de a solidez financeira, a solidez técnica. A gente tem muita troca de experiência com as outras unidades lá fora, que trabalham também com automação, com robotização, com indústria 4.0. E hoje, o tema do webinar é realmente ser uma coisa bastante simples, bastante superficial. A gente não vai entrar muito em detalhes, inclusive depois terão outros webinários mais técnicos, mas o objetivo hoje, basicamente, é entender como que eu posso implementar na minha indústria alimentícia hoje uma aplicação, que tipo de aplicação eu posso colocar, que tipo de risco e quais tipos de cuidados eu tenho que ter para não virar uma dor, para não virar uma dificuldade. Então, aqui começando, a gente vai explicar um pouco das características que temos que levar em considerações para implementar um projeto de robotização numa fábrica alimentícia, como que a gente vai compor a célula e como que a gente vai garantir que a aplicação vai dar certo. Então, que tipo de simulações nós, como integradores, conseguimos fazer para que isso dê certo. Um outro ponto que nós veremos no final são exemplos de aplicação em 3 partes de uma fábrica alimentícia, na parte de laboratório, processo e fim de linha. Então, é muito comum hoje os nossos clientes só focar no fim de linha, na paletização, no encaixotamento, mas tem muito mais para a robotização do que apenas o fim de linha. Então, esse seria o retrato de tudo que a gente faz na parte de robotização. Aqui uma célula bem, assim, uma modelização de uma célula, os segmentos que a gente atua, os tipos de aplicações e algumas das tecnologias principais que existem hoje na área de robotização. Por que a robotização na indústria alimentícia? Qual que é o desafio principal que a gente tem na indústria alimentícia? A gente tem alguns clientes aqui participando do webinar e principalmente a questão do produto. O produto na indústria alimentícia, ele não está direitinho, não está certíssimo, ele não está como numa indústria de automotiva, de autopeças, rígido, que vai ficar sempre igual, que tem uma tolerância mínima na fabricação do produto. Então, eu vou ter produtos vivos, eu vou ter produtos um pouco diferentes um do outro, eu vou ter produtos que chegam de maneira não muito uniforme às vezes.
E eu tenho muita flexibilidade, eu tenho muito tipo de SKU, o marketing lança um novo produto, eu tenho que me adaptar, vale a pena a gente ter uma máquina padronizada que faz sempre a mesma coisa? Ou vale mais a pena a gente entrar para o lado da robotização, que eu vou poder me adequar com as necessidades do mercado? Então, é esse motivo que faz que a SNEF hoje, ela tem muito foco em indústria alimentícia, porque a necessidade da indústria alimentícia pela flexibilidade do produto, dos SKU, é muito maior do que em muitas outras indústrias. Os ganhos da robotização, eles são múltiplos. A gente fala de payback, a gente fala que queremos um payback de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos, mas tem outros motivos também que levam a estudar projetos de robotização. Então, por exemplo, higiene é um assunto hoje que está muito em pauta. Como que eu garanto que eu não vou contaminar meu produto de alguma forma? Mas também condições, por exemplo, agressivas de produção, de estar em câmara fria, por exemplo, um frigorífico, segurança, qualidade. Então, a gente tem que olhar realmente como um todo quais são os benefícios que eu vou poder ter na minha fábrica ao aplicar uma solução robotizada. Então, agora eu vou chamar o Edilson, que está de gravata hoje, tudo bonito para nós, para entender um pouquinho mais da parte técnica da questão robotizada. O primeiro ponto, Edilson, que eu queria te perguntar, que é uma pergunta que os clientes sempre me fazem, é como que eu vou saber que vai dar payback, que vai dar jogo? Como que vocês podem me ajudar a verificar desde o início, antes de estudos e mais estudos, que a gente vai ficar dentro do esperado? Boa tarde, Muriel. Boa tarde, pessoal. Eu queria agradecer o tempo de cada um aqui no nosso webinar. Na verdade, Muriel, a gente tem algumas características em aplicações com robôs na indústria alimentícia que são fundamentais a gente passar por essa etapa primeiro, esse filtro, primeiramente, para poder buscar o resultado que os cálculos que nós fazemos, eles vão ser positivos para um payback final ou para a viabilidade da aplicação. A indústria alimentícia tem uma característica de ter muita mão de obra envolvida nas aplicações. Então, quando a gente vai fazer uma visita em algum cliente, né, isso é bastante comum, aonde o processo manual já está instalado, a primeira coisa que a gente precisa ver é a quantidade de pessoas que executam aquela tarefa, né? Isso é um forte indício para se avançar, é um go, não go, né? Para se avançar ou não nas outras etapas. Quantos turnos essa linha produtiva do cliente ele trabalha, né? Isso é fator decisivo, salário tem que entrar nessa conta, né? Quantas pessoas vão estar trabalhando. E depois os pontos um pouco mais à frente, que é consumo, ar-condicionado, que área que ele está e tudo mais. Então, hoje a gente consegue realmente ter uma visão geral e bem focada no final para poder chegar ao resultado de um payback, como você comentou, de 2 a 4 anos, quase que invariavelmente a gente consegue atingir esse resultado com a grandíssima maioria das aplicações no segmento alimentício. Uhum. Perfeito. Então, essa questão de viabilidade financeira, ok, a gente entendeu, e é realmente importante que seja esse o primeiro ponto de qualquer estudo de robotização, para não gastar energia em coisas que não vão para frente. Agora, a gente viabilizou, ok, estamos mais ou menos dentro de um payback. Como que quais são as primeiras informações que você vai levantar dentro da planta do cliente para verificar a aplicação que você pode desenvolver? É importantíssimo para nós, são os dados de entrada, né, os dados de saída, os inputs e outputs que eu tenho que ter com uma célula ou com planejamento desse nível de automação. No segmento alimentício, e aí é muito importante em se ter um integrador com experiência junto,
para poder executar cada etapa desse processo, ele é um segmento que o produto ele é muito diferente das outras áreas. Você citou no começo, né, com relação à umidade, à flexibilidade, a não garantia do formato desse produto e, obviamente, a quantidade desse produto por minuto, o tempo de ciclo dele, o cycle time que a gente vai precisar produzir. Então, a gente estava falando que os primeiros pontos que precisamos verificar são as características do produto, da embalagem, se ele vai ter ou não embalagem, o ambiente, porque do ambiente vai depender o quanto de espaço que eu tenho para implementar a minha solução e como que ele vai se conectar, como que essa célula robotizada vai se conectar com o resto da minha fábrica, que opera numa certa velocidade, numa certa frequência. Então, são esses os primeiros inputs que a gente vai estudar dentro da planta do cliente para verificar a viabilidade técnica de um projeto. E aí, as premissas da solução, elas vão envolver esse layout, essa envelope de trabalho, o quanto que meu robô vai conseguir carregar, que é o payload, isso vai definir também o tipo de robô que eu vou usar, o tempo de ciclo em função de quantos produtos eu devo fazer por minuto, por unidade de tempo, e a segurança. Então, acho que nós perdemos definitivamente o Edilson aqui. Espero que vocês estejam me ouvindo, pelo menos. Então, aqui a gente pode ver uma célula robotizada complexa, que seria uma célula que, além dos robôs, tem vários tipos de componentes, e a gente vai, nesse próximo capítulo, a gente vai passar componente por componente desses principais. Então, vamos falar de sistema de visão, para que ele serve, qual é a aplicação dele. Vamos falar dos robôs, que são os elementos principais, que dão a força à nossa célula. As garras, que é a forma que eu vou manipular meu produto e o quanto que ela é crítica. E as esteiras, que vão conectar minha célula com o resto do mundo, com o resto da fábrica. Estou dando continuidade, mas o Edilson parece que sumiu aqui, podia me dar uma mão, que seria interessante. Vamos tentar localizar o Edilson, só um minuto, pessoal. Quem quiser, enquanto isso, fazer algumas perguntas, já temos algumas aqui, e a gente vai responder ao longo da apresentação, tá? Então, nós temos aqui já algumas perguntas sobre óleo específico para a indústria alimentícia. Pode-se aplicar robôs com componentes convencionais junto com alimentos? Até onde podemos simular uma solução robotizada sem construir um protótipo, porque protótipo é custo? O que define a quantidade de eixos nos robôs? Robôs grandes podem ser precisos também, e qual é a importância da simulação e do protótipo? Então, a gente vai abordar bastante desses pontos nos próximos capítulos. Nós temos um problema de internet que caiu, aparentemente, com o Edilson. Então, dando continuidade, aqui, que tipo de robôs a gente vai usar? Então, nós não somos um fabricante de robô. Para nós, a solução não vai ser definida pelo robô. A gente vai ver o que precisa, qual a necessidade, e em função disso, vamos aplicar um robô que pode ser colaborativo, industrial, ou móvel. Hoje em dia, se ouve muito falar de robô colaborativo, é uma tendência muito grande, essa questão de o robô pudesse colaborar e trabalhar em conjunto com o ser humano, mas isso não é tão relevante em questão de volume no mercado, representa uns 3% de todas as aplicações de robô no mundo. Ela está crescendo muito, mas ainda não é tão comum quanto robôs industriais. O nosso Edilson voltou,
Então, obrigada, NET, Vivo, quem for que você está usando como fornecedor de internet. Mas eu estava perguntando, Edilson, estava fazendo as respostas e as perguntas, estava perguntando um pouco quando que eu posso usar um colaborativo, quando que eu posso usar um industrial, para que serve um robô móvel? Sei. Bom, me desculpem, tive que conectar no 3G, né? A gente aqui no interior de São Paulo, a nossa filial de robotização está baseada em Rio Claro, no interior de São Paulo, e eu acho que devido à pandemia, existe uma sobrecarga da conexão, né, de dados nas casas e tudo mais. E isso tem sobrecarregado realmente todo esse sistema de dados. Então, eu estou no 3G aqui, vamos torcer para que daqui a pouco recupere o sinal via vias normais. O robô, na verdade, como eu disse no início, os robôs, eles podem ser... A gente tem uma variedade, uma gama bastante grande no mercado de robôs, né? A gente aqui separou esses 3 tipos, porque são os tipos de robôs que estão gradativamente no mercado industrial, mundialmente falando, crescendo com a sua aplicação. O robô colaborativo é um robô que, passo a passo, vem ganhando seu espaço. Ainda, nos dias atuais, a sua aplicação ela é limitada, mas muito bem coerente com o tipo de aplicação, o tipo de função que ele precisa exercer. A gente vai falar um pouco sobre isso, né? O próprio nome do robô colaborativo, Muriel, diz, né, que ele tem que trabalhar em colaboração com os operadores, né? E isso significa, em linhas gerais, que ele é todo parametrizado para isso, as suas velocidades, as suas correntes, ou seja, força nos seus eixos motores, né? Então, eu posso aplicar o robô colaborativo nas aplicações que realmente são propícias para isso, já que o ser humano deve estar próximo a esse robô e interagir com ele. O robô industrial é um robô já de uma performance mais elevada, ele sempre deve estar com seu enclausuramento e suas proteções definidas na etapa de projeto, né? Dependendo da situação, se inclui algumas proteções bem diferentes do robô colaborativo, né? Eletrônicas. Ele tem uma performance mais rápida, é um robô que invariavelmente pode matar uma pessoa se houver alguma colisão, alguma invasão e essas proteções estiverem mal dimensionadas, né? E o robô móvel é um robô que gradativamente a gente vem aplicando ele no segmento industrial. As nossas unidades europeias aplicando muito mais do que no Brasil, efetivamente, né? A gente sempre está acompanhando a tendência dessas tecnologias, e hoje nós temos robôs colaborativos, por exemplo, em cima de robôs móveis. Então, com esse AGV, com esse robô móvel, e a gente tem uma gama de fornecedores também, inclusive nacionais, a gente pode levar o robô colaborativo até o meu produto, até a minha etapa a minha máquina onde eu estou fazendo a atuação da operação, ou ao contrário, eu trago o produto até o robô que vai estar fixo. Então, ele realmente me dá uma flexibilidade de aplicação bastante interessante no mercado. Hoje em dia, a gente tem robôs nesse nível de alguns quilos até algumas toneladas, né, que ele pode movimentar. Então, é um sistema bastante interessante que todo mundo vai ver gradativamente. A gente vai avançar nas aplicações aqui no Brasil também. Uhum. Edilson, eu aproveito que durante a sua ausência, que me pareceu muito demorada, houveram várias perguntas que apareceram aqui, e a gente está bem nesse assunto. Existe robô com óleo específico para a indústria alimentícia? Isso mesmo. O robô industrial, a gente já consegue adquirir o mesmo com os óleos lubrificantes, o material
da carenagem, da carcaça dele, pintura, apropriado para algumas áreas de aplicação, né? Então, hoje eu consigo adquirir um robô industrial padrão já com óleos lubrificantes atóxicos, por exemplo, né? Ou seja, não há risco de contaminação no produto, o alimento, possivelmente, né? Eu consigo comprar um robô desse com vedações, né, internas, já apropriadas para que não haja, para que eu tenha segurança com relação a vazamentos. Então, vocês se lembram, quem está na área de robô, né, vai se lembrar de alguns robôs com as famosas camisinhas, com as capas, né? A gente tinha que encapar o robô para fazer algumas aplicações por causa da contaminação, seja do meio externo para dentro do robô ou vice-versa. Hoje em dia, isso a gente já consegue realmente driblar bastante isso, com pintura apropriada para laboratório, para grau alimentício, grau farmacêutico, certificação FDA e tudo mais. Temos uma outra pergunta aqui, Edilson. Robô colaborativo tem necessidade de ser obrigatoriamente instalado em ilha de robotização? Na prática, como é visto junto ao atendimento à NR12? Não, ele não tem obrigação ou obrigatoriedade de estar numa ilha robótica. A gente tem visto várias aplicações em bancada junto com o operador. Eu tenho um pouco de restrição com relação a isso. Eu gosto de tratar um robô colaborativo como um robô, né? E a partir daí, gerar um certificado de um robô colaborativo envolve os parâmetros que esse robô tem que ter para ele operar em colaboração. Só que uma pessoa pode entrar lá no robô e alterar parâmetro, né? Então, isso é um pouco complicado. A gente tem visto robôs colaborativos operando em bancadas ao lado do ser humano, em níveis, em altura de instalação, em áreas vitais, próximos de áreas vitais do operador. Então, tem robô colaborativo que o operador vai lá pegar alguma coisa do robô colaborativo no nível da face dele, no nível do tronco, no nível do tórax dele. E o robô colaborativo é uma máquina servo-acionada, bastante forte, né? Tem suas proteções, se devidamente parametrizáveis. Isso significa velocidades lentas, significa força com um pouco de restrição, uma série de cálculos que nós temos que fazer no projeto. Então, não precisa ser na ilha robotizada só não, pode estar em qualquer lugar do ambiente, como eu disse, inclusive em cima de um AGV, de um robô móvel, né? Mas com muita cautela. Perfeito. Espero que a gente tenha respondido, mas fique à vontade para detalhar melhor a pergunta, para a gente, se não for bem solucionada. Aqui, Edilson, a gente ouve falar dos nossos clientes de alimentícios, de alguns projetos catastróficos que deram muita dor, muito desespero, porque no final das contas a Garra não conseguiu se adaptar ao produto, se adaptar à diversidade do produto, que está um pouco mais mole, um pouco mais duro. Então, qual que é a importância da Garra numa aplicação de robotização? Olha, Murielle, eu não sou tão novo, né? Estou nessa área há bastante tempo e já visitei muitas empresas no mundo todo, né? E não é incomum, aliás, é muito comum a gente ter insucesso nas aplicações. Eu entro em grandes empresas, em grandes corporações, e a gente vê que ele tem lá uns robôs parados, que ele tem lá um litígio junto com alguma empresa que foi aplicar o robô. E, assim, eu diria, eu sei que a gente tem bastante clientes aqui na nossa live, no nosso webinar, né? Mas o cliente, ele tem um papel fundamental no resultado final desta aplicação e desse resultado negativo, né? Eu vou falar da Garra já. Só queria fazer essa introdução porque a gente está atingindo um nível de automação, um nível de aplicação que não é mais um robotista que vai fazer dar certo a grande maioria das aplicações. A gente tem que ter um time multidisciplinar
muita gente que entende do robô, propriamente dito, mas de cada item, de cada ponto que a gente está discutindo aqui, que a gente vai apresentar para vocês, e a Garra é um deles. Então, isso se chama uma integração, uma empresa integradora, né? E que tem que ter uma capacidade técnica para chegar no resultado final, que é isso que nós vamos mostrar aqui hoje. Então, assim, a garra, eu posso ir no mercado e comprar alguns componentes para fazer uma garra simples. Nós temos parceiros de garras, de pinças pneumáticas, servo-acionadas, elétricas, né? E eu coloco ali, usino as duas ponteiras dessas pinças, eu tenho uma garra que vou fazer um pick and place com o robô. Mas, muitas vezes, e especialmente no segmento alimentício, isso está cada vez mais difícil de acontecer. Na verdade, eu tenho a pinça sim, mas eu tenho uma engenharia por trás da garra que essa pinça vai acionar. Se vocês verem a nossa foto, a nossa garra aí da direita, é uma garra extremamente complexa, eu tenho vácuo pneumático, eu tenho uma mecânica muito precisa nessa garra para pegar chocolate. E essa garra que pega chocolate não pega uma placa de macarrão. A garra que pega a placa de macarrão, que é essa garra do meio aí na nossa foto, ela não vai pegar um pacote de bombom também, né? Então, a engenharia que nós aplicamos num end effector desse, numa garra dessa, para cada tipo de robô, ela é exclusiva para aquela aplicação. A gente tem muita simulação, muita engenharia por trás. Então, assim, temos que tomar cuidado com cada etapa, cada item que vocês ouvirem aqui que nós vamos falar. Esse cuidado, na SNEF, ele é muito levado a sério e muito bem pautado, passo a passo, cada vez mais. Inclusive, assim, falando de produtos sem embalagem, aqui eu tenho uma outra pergunta. Eu vou só pedir, por favor, para quem fizer pergunta, se puder colocar o nome para a gente saber um pouco mais sobre vocês. Qual é a limitação para produtos sem embalagem? Olha, a limitação para qualquer tipo de produto, sem embalagem ou não, a gente tem até um questionário sobre isso. Eu preciso saber a rigidez mecânica do produto, né? A temperatura, as características desse produto, a temperatura que ele sai, o quanto ele é flexível, o quanto ele não é rígido, né? A gente precisa saber o grau que eu posso manipular esse produto no sentido de pressioná-lo, né? Ou de, com ventosas, poder tocar esse produto, o quanto esse produto marca, ele pode ser impressionado com um toque mecânico por uma ventosa. Hoje em dia a gente tem ventosas cujos lábios da ventosa é essa pecinha azul aí bem embaixo na foto à direita, são as ponteiras finais, elas são bem flexíveis, né? E a terminação final dela nós chamamos de lábio, e a gente tem lábio de ventosa para pegar coisas extremamente... Nós temos manipulação de ovos, né? E o ovo apesar do ovo não ser tão frágil assim como a gente pensa, mas assim, a gente manipula barra de chocolate in natura, sem marcar, zero marcação. A gente não quebra a barra, né? Barras bem finas, uma barra bem fininha de placa de chocolate, e ao mesmo tempo essa mesma garra manipula um papel de seda, né? Que vai cobrir o blister de chocolate. Então, para nós é importante conhecer o produto para definir os componentes que vão compor a garra. É isso que a gente leva em consideração. Perfeito. Tá chovendo perguntas, a gente vai tentar intercalar um pouquinho. Sobre a questão de esteiras, então, que vai conectar a minha célula robotizada com o resto da fábrica, eu queria entender um pouquinho qual o papel dela e o que ela pode trazer a mais, o que ela pode otimizar dentro de um projeto de robotização. As esteiras, Murielle, elas passaram a ter um papel fundamental na aplicação de uma célula robotizada, né? É por isso que a gente está próximo aos grandes players e aos grandes parceiros fabricantes dessa tecnologia, né? Hoje em dia, a esteira, além dela transportar, ou não apenas transportando o produto, ela tem que me dar garantias, primeiro, que eu não vou contaminar o meu produto,
né? Então, essas esteiras que vocês estão vendo aí são todas com certificação, certificado grau alimentício, certificação FDA, atóxicas, que eu posso colocar o alimento que eu quiser e eu garanto que elas não vão contaminar o produto. O segundo ponto é o projeto mecânico mesmo da esteira, né? Eu tenho que ter certeza, quando a gente trabalha no segmento alimentício, eu invariavelmente estou falando de rapidez, de tempos de ciclos muito curtos, muitas peças por minuto, por hora, por turno. Então, não raro, o meu robô precisa executar as tarefas dele em sincronismo com a esteira. A peça não para, a peça vai passando pelo robô, o robô vai trabalhando, fazendo o que ele tem que fazer, e a esteira onde eu vou depositar essa peça, ou seja lá o que eu estiver fazendo com steak de frango, com hambúrguer, com alguma coisa, eu também tenho que fazer o place, o depósito dessa peça em movimento. Então, todo esse sincronismo que a gente chama de tracking, né, uma tecnologia, uma técnica que a gente usa para sincronizar, ela depende muito da resposta das esteiras. Essas esteiras têm que ser precisas, elas não podem escorregar. O dado que eu pego do encoder que eu coloco nelas a 20 metros antes de onde está o robô tem que ser exatamente o dado que eu vou pegar naquele instante. Eu tenho que ter certeza que aquela peça que eu detectei lá 20 metros atrás, ela está nesse momento passando na frente do robô. Então, isso é muito importante. Para finalizar, estruturalmente a esteira avançou muito. Hoje eu posso colocar mecânica em cima da esteira. Hoje eu consigo reduzir layouts, eu consigo fazer curvas nessas esteiras, por causa de tecnologia de materiais, muito mais acentuadas que no passado eu também não conseguia. Então isso tem nos ajudado muito na solução como um todo, para definir a melhor esteira, para a melhor aplicação, para o menor tempo de payback, né? Perfeito. Agora, Edilson, indo para o último componente principal, claro que tem outros componentes, mas a gente não pode entrar em detalhe de todos, é o sistema de visão. Já temos aqui algumas perguntas sobre o sistema de visão. Então, a minha primeira pergunta é, para que se usa o sistema de visão na indústria alimentícia? Bom, rapidamente, simplificadamente, o sistema de visão são os olhos do robô. O robô é uma máquina que precisa de uma inteligência externa, precisa de programação, precisa de software e precisa de alguns periféricos. A gente falou do AGV, do robô móvel, seriam as pernas do robô. Eu posso movimentar um robô em cima de um robô móvel. Eu posso levá-lo até o ponto da aplicação. Eu posso dar um braço, uma mão para o robô, que é a nossa garra, né? O robô, quando eu compro ele vem sem a garra, ele vem somente até o punho. Então, eu projeto uma garra e eu dou a flexibilidade da manipulação, do giro, do tombo, aquilo que eu precisar para a minha aplicação. E a câmera seria os olhos do robô. Eu consigo, então, ensinar o robô aonde está aquela peça, ou aquela parte, ou aquela barra de chocolate, aquele pacote de biscoito que eu detectei, de novo, a 20 metros lá atrás, ele não está ordenado, ele está em qualquer posição na esteira, né? E o sistema de visão vai me mostrar aonde está essa peça e aonde o robô precisa ir para pegar ele em sincronismo muitas vezes. E o sistema de visão 3D, isso é um pouco novo também, a gente não tem, assim, não é tão comum a aplicação dele. Para que serviria? Muriel, o sistema de visão 3D está cada vez mais atuante ou cada vez mais envolvido nas aplicações. Essa foto desse sistema de visão amarelinho da esquerda é um sistema de visão em duas dimensões. O que ele me diz? O que ele passa para o robô? Ele passa a posição X e Y da peça ao longo do movimento da esteira e a rotação aonde está essa peça, né? Isso é importante para eu fazer a manipulação. Só que muitas vezes eu tenho peças que têm volume, que têm altura. São peças de shapes complexos que eu preciso também afundar mais o meu robô ou não, de acordo com a variação dessas peças. Essa foto que está aí na direita é um sistema desse, né? É um sistema de 3 dimensões. Vocês vejam que eu estou fazendo a varredura a laser
desse sistema, e eu não consigo ter um pão de hambúrguer igual o outro a todo momento num sistema de fabricação, né? Aliás, isso aí é um hambúrguer mesmo, é o sanduíche já, né? É o x-salada montado aí, né? Então eu não consigo controlar a espessura de queijo, alface, seja lá o que for que tiver aí dentro, da mesma maneira. Então o sistema de visão 3D, além de me mostrar aonde é que está a peça, ele me dá a profundidade, ele me dá o Z, né? E isso tem feito bastante diferença, né, para várias aplicações do setor metal mecânico também, muito, né, do autopeças e tudo mais. Uhum. E tudo mais. Além, obviamente, do alimentício. Perfeito. Temos uma pergunta difícil aqui, se prepara, do Euler. Existem soluções alternativas a um sistema de inspeção por visão que consigam analisar problemas em embalagem e características minimamente detectadas a olho nu? Existe, sim. Existe. Oi, Euler, boa tarde. Obrigado pela sua pergunta, pela sua participação. É assim, ó, a gente tem usado o sistema de visão também para inspeção, né? Já que eu tenho um hardware que pode coletar a informação da imagem, e eu tenho vários sistemas e softwares que podem fazer a tratativa dessa imagem, eu posso avaliar o que ela está me mostrando e mostrar defeitos, mostrar sempre comparando com o padrão, né? Então, hoje a gente tem sistemas de visão de altíssima resolução e de altíssima complexidade para fazer esse tipo de avaliação. O que a gente tem visto nas aplicações em linha de produção é uma dificuldade de um sistema desse conseguir acompanhar, primeiro, o tempo de ciclo necessário para fazer esse processamento, né? Quanto mais informação, quanto mais detalhe eu tiver que pegar da imagem que eu estou coletando, mais tempo de processamento eu vou ter para mandar o resultado final. Então, esse é o primeiro ponto. Quando eu estou falando do sistema, me passa a posição, XY rotação, XY rotação, isso é 25 milissegundos, talvez. É muito rápido, né? Agora, quando eu estou avaliando e analisando, fazendo inspeção de passa ou não passa de alguma coisa em linha de produção, isso começa a ficar complicado. O segundo ponto é que em linha de produção, quando eu estou fazendo essa análise, a peça, ela tende a sofrer uma variação. Você imagina um steak de frango, né, numa cabine frigorífica, e eu tiver que fazer uma análise, ver se ele está num tamanho correto, ou se ele tem alguma variação, ou algum defeito, alguma coisa assim. O brilho, a cor, a espessura, isso pode me fazer diferença, e aí os falsos aprovações, as falsas aprovações começam a surgir, e muita gente que coloca sistema de visão na linha de produção, que está a milhão produzindo, tende a ter problemas com relação a isso. É esse o ponto. Tem condições, mas tem que ser muito bem avaliado e pensado. Outra pergunta, Edilson, rapidinho. Esse sistema de visão já considera a detecção de metais? Não. Na verdade, a gente tem raio-x para fazer a detecção de metal como sistema de visão, e o sistema de raio-x pode me passar a coordenada para os robôs de posição. Agora, e aí eu detecto metal também. Então, eu tenho sim aplicações, né, onde eu passo a posição das peças para o robô e faço ao mesmo tempo a detecção com raio-x. Mas eu, sinceramente, se tem, eu não conheço um sistema de visão standard, tradicional, com detecção de metal. Não conheço. Perfeito. Aqui, então, a gente fecha essa primeira parte, que é a parte dos componentes principais. A gente entendeu um pouco melhor a questão de cabine de visão, da importância das garras, os tipos de robôs. Eu não respondi todas as perguntas, mas no final a gente vai dedicar um tempo. E as esteiras. Agora, essa segunda parte que a gente vai olhar é a questão de simulações. Que tipo de simulações eu vou conseguir fazer, até onde eu consigo dar uma confiança para o cliente do que aquele projeto é viável tecnicamente, que eu não vou ter uma produtividade menor por causa da aplicação, da implementação de uma estrutura robotizada, que eu vou realmente agregar
assim, qualidade e benefícios na minha linha. Então, essa questão, Edilson, é minha primeira pergunta. O que você pode passar para os nossos clientes para eles se sentirem mais confortáveis na aplicação de uma solução? Muriel, a gente avançou demais nessa área, né? Hoje eu diria que a SNEF, pelo menos, a gente consegue, entre o início do projeto e efetivamente fazer a primeira compra do primeiro parafuso, a gente consegue simular várias etapas desse processo, dessa ideia como um todo. Obviamente, você tem que ter a ideia, você tem que ter o conhecimento para poder imaginar o que você vai fazer, mas uma vez isso definido, a gente consegue, com as simulações, a gente escolheu 3 ou 4 aqui, né? Mas a gente consegue minimizar o risco da aplicação, mas para um nível muito baixo. Então, se vocês pegarem aquela foto de cima do lado direito, vocês veem uma simulação simples, né, de envelope de trabalho de robô, né? Muita gente tem a tendência de pegar um catálogo de robô e olhar os dados técnicos do robô e já dimensionar o robô. Não, o robô é esse aqui, ó. Ele é para payload de 10 quilos, o braço é de 1,5 m, esse robô é o ideal. Mas, muitas vezes, se olhar nas linhas miúdas lá, né, como diz as pessoas que analisam contratos, né, esses 10 quilos de payload, muitas vezes, não é com o braço esticado, não é numa posição invertida. Tem muitos robôs que o envelope de trabalho é um cardioide e não uma esfera, como eu estou mostrando aí. Então, assim, o que a gente faz para analisar o envelope de trabalho, a gente tem softwares apropriados para isso e a gente garante que aquele robô é o robô para essa aplicação. O segundo ponto, a foto abaixo, é o software do próprio fabricante de robô. A gente consegue, uma vez projetada a célula, implementá-la virtualmente no ambiente de simulação e simular com características reais a dinâmica e a performance do robô e da aplicação. Tudo. A gente tira o resultado exatamente como vai ser ao vivo com essa aplicação. E, por último, layout definido, robô definido. Essa foto, a gente tem um layout de fábrica, de chão de fábrica já aí, instalado na planta do cliente. Eu não vou ter surpresas e dificuldades nenhuma com relação a isso. Por último, acho que vai estar no slide à frente, né, Muriel? É o mockup, né? Sim, a simulação de caixas, né? A gente, como eu falei, nós temos alguns parceiros que estão junto conosco nessa etapa de transporte, de movimentação de materiais. Esse é um software que simula a entrada das caixas, a divisão em 2 esteiras servoacionadas e depois a recomposição da fila aonde os meus robôs trabalharam nessa etapa intermediária das 2 esteiras. Então, que certeza que eu ia ter que eu estaria entrando com 30 caixas lá na esteira de entrada e saindo com as 30, sem ter colisão, sem ter nada, e tudo isso sincronizado com o movimento do robô. É isso que a gente faz aí nessa etapa de simulação. É isso que eu queria comentar. Isso é o mockup, né? É a nossa última ferramenta. Se depois de passado tudo que a gente fez, ainda assim a gente quer ter algumas certezas, a gente parte realmente para a construção de um mockup, de um conceitual. Essa é uma garra feita no canivete, lá na SNEF. Essas imagens são da SNEF, né? Então, dentro da SNEF, aqui em Rio Claro, nós temos robôs, nós temos sistema de visão, nós temos uma pequena ferramentaria para uso interno, a gente tem garra, né? Vácuo, pneumática. E se eu tenho dúvida que o seu chocolate, que a sua peça, que o seu pacote, que o seu sachê vai ser pego... Temos pessoas de queijo aqui, seu queijo também. Seu queijo vai ser pego, a gente vai construir uma garra mockup, ela vai trabalhar numa velocidade um pouco mais reduzida, porque eu vou estar adaptado, pode não ser o robô que eu dimensionei, definitivo, mas eu vou ter certeza e eu consigo replicar isso para a dinâmica que eu vou precisar. Pessoal, muito importante, um robô de catálogo é diferente do robô dinamicamente falando, né?
Eu tenho o mesmo robô que responde de uma maneira, se ele está manipulando um queijo, vou usar o exemplo ainda, e o mesmo robô se ele estiver manipulando uma barra de chocolate. É outro robô, é outra parametrização. Então, tomem muito cuidado com isso. Uhum. Perfeito. Isso aqui, finalizando, a gente viu a questão de simulação, aqui dando uma abertura para a nossa unidade de indústria 4.0, nós também temos vários monitoramentos, vários controles que a gente pode implementar hoje em dia nessas nossas células robotizadas. É isso aí. A SNEF está muito avançada na indústria 4.0. Tudo que a gente faz hoje, todos os controladores PLCs e controladores de robôs que nós utilizamos já são web server, né? Eu já estou na nuvem, já estou na net, então todos os dados deles já podem ser coletados via aplicativo, né? Essa é uma tela básica onde eu estou dentro do meu controlador e coletando dados em tempo real da máquina robô. Temperatura de cada eixo de servos, vibração, status de encoder, sinal que o encoder está me mandando, obviamente, ciclo, quantos ciclos ele está fazendo, vibração, né, já falei, e tudo mais. Tensão, né, a tensão de alimentação, eu monitoro as grandezas que são compatíveis para esse robô trabalhar no estado da arte para qual ele foi projetado, e isso me serve para que eu possa, além de fazer uma manutenção corretiva, obviamente, uma preventiva. Eu consigo perceber quando um desses eixos, por exemplo, pode estar a caminho de dar problema lá no futuro, com um aumento de corrente ou de temperatura. Eu posso, por exemplo, alertar o pessoal da manutenção que está na hora de verificar a caixa de redução, o óleo lubrificante e tudo mais. Então, é muito interessante. É só um overview. Aqui é muito rápido mesmo, porque a gente tem muita coisa para falar, mas essa é uma área que a SNEF está muito avançada e merece um webinar específico para isso. Perfeito. Aqui, a gente vai tentar correr um pouco, Edilson, porque nós temos ainda bastante perguntas não respondidas. Mas indo para o lado dos exemplos, última parte do webinar, que é um exemplo em laboratório, um exemplo em processo e um exemplo em fim de linha. Aqui, esse caso, a gente está vendo, por exemplo, um robô colaborativo manipulando frascos de vidro. Então, por que um robô colaborativo? O que foi feito aqui nessa aplicação? Isso é bacana porque é um laboratório, né? Um laboratório que faz análise 24 horas por dia do produto que a empresa produz, né? A química que a empresa produz, e era um processo manual. Esse foi um exemplo onde eles compraram o robô antes da aplicação, né? Eu sempre brinco, mas falando sério, que quem define o robô é a aplicação, né? Não é a aplicação, não é o robô vem primeiro, não. A aplicação é que vai definir qual é o melhor robô, baseado em todos aqueles dados que nós conversamos anteriormente. Então, o cliente tinha um robô colaborativo e tinha essa garra colaborativa que conversa com o robô colaborativo. A gente teve que enclausurar essa aplicação por causa de um pequeno detalhe. Ele estava trabalhando com vidro e o líquido aí tem aproximadamente 80 graus ou algo nesse sentido. Então, eu não posso deixar isso exposto ao meio ambiente com risco de se romper um vidro ou se cair o líquido e machucar alguém. Então, essa aplicação específica, eu faço a dosagem desse líquido que eles utilizam, meio de cultura, que eles utilizam para fazer crescer fungo e bactéria em laboratório. Então, nós fazemos a dosagem com precisão, eu pego uma tampa num dispenser de tampa e rosqueio nesse vidro, e assim sucessivamente. Então, aquilo que o operador demorava algumas horas para fazer, hoje ele chega com um carrinho, posiciona 90 frascos na nossa mesa giratória, posiciona 90 tampas no dispenser, dá ok e vai embora. 32 minutos depois, ele volta lá e recolhe 90 frascos com 90 ml cada um e com a tampa rosqueada, e ele pode levar para a autoclave, que é o processo dele lá. Então, esse é um exemplo de robô colaborativo que chegou primeiro do que a aplicação.
Perfeito. Aqui, indo realmente para o processo, num alimento sem embalagem, você pode descrever um pouquinho Posso. esse Quando eu filme? cheguei nessa fábrica, né, o que eu vi na fábrica era uma esteira branca, parecida com essa esteira branca, isso é uma fábrica de chocolate, né, e várias pessoas ao redor dessa esteira pegando esses chocolates e colocando num blister plástico que estava à sua frente. Então, a gente partiu do zero para uma solução aonde eu precisava, primeiro, saber manipular esse produto, que não era comum na época. Até hoje, acho que não é comum. A gente acho que no mundo, talvez, nós somos os únicos até agora a fazer essa aplicação com o robô dessa maneira. Então, a gente também precisaria saber como entrar com o blister, esse blister plástico que vocês estão vendo aí, está saindo a caixinha, está passando outros, controle de tráfego de blister, né? Então, toda essa solução, que sistema de visão utilizar para poder detectar essas barrinhas de chocolate na posição que elas estavam, né? Uma vez o blister pronto, passa por um sistema de pesagem, uma check weight aí, e ali eu faço a integração com a linha do nosso cliente novamente. Então, eu pego a linha dele lá na entrada de chocolates e acabo devolvendo com esse transfer servo acionado, aquela esteira azul ali em cima é do cliente já, e a branquinha nossa que está na direita ali, isso, na esquerda, essa é a nossa, o nosso término é aí, exatamente aí, Muriel. E a esteira superior transfer me transporta para a esteirinha azul dele, que está um pouco à direita dessa nossa, e ele continua o processo, nesse caso, de encartuchamento. Então, o encartuchamento continuou sendo dele, onde ele encartuchava quando era a manipulação manual, e a gente entrou com o meio da aplicação. Eu diria para você que o cliente aumentou o nível de qualidade dele, o cliente ganhou no processo algo que ele não mensurava, que foi fazer a mesma coisa em um menor espaço de tempo, porque ele não para. Se ele para, o robô para. E como quase não tem pessoa envolvida, a única pessoa que está envolvida é quem está alimentando as barras de chocolate, ele toma cuidado para essa pessoa sempre está sendo revezado e não parar a alimentação de chocolate. Uma vez não parou a alimentação de chocolate, essa produção é 100% contínua. Esses robôs não param. Diferente de antigamente, que as pessoas cansam. Muita gente manipulando com a mão. Então, essa aplicação serviu de referência para ele, né, para o cliente, serviu de referência para nós também, e fundamental sem o toque do ser humano. Acho que todo mundo ganhou muito com relação a isso. Uhum. E aqui, assim, só para finalizar, então, paritização é muito comum, mas não quer dizer que paritização não possa ter um valor agregado a mais. Existem paritizações e paritizações. E no nosso caso, a gente já se deparou com várias situações de uma paritização mais fina, mais inteligente. Então, qual que seria o exemplo aqui desse estudo? A gente tem visto que as paletizações, as linhas de fabricação têm se tornado cada vez mais flexíveis, com SKUs variados na mesma linha, né? Isso começa a complicar as paletizações no final de linha, as paletizações individuais em cada final de linha. A gente acabou, ao longo do tempo, além de desenvolver as paletizações individuais para cada linha, também pensar em processos de paletização em centrais, né? Eu tendo uma central de paletização ao lado da linha, em outra área, algo nesse sentido, depende muito do layout do cliente, eu consigo primeiro tirar a madeira de dentro da unidade fabril. Né? Uhum. Isso é interessante no segmento alimentício porque eu posso ter contaminação. Muitas vezes eu posso até o encaixotamento levar perto da paletização e eu tiro até do sistema fabril o papelão também. Então, nesse processo de paletização que nós estamos mostrando aí agora, é um processo onde eu tenho uma única entrada, né? uma única linha onde eu recebo caixas das mais variadas formatos, dos SKUs, e consigo, com 2 robôs de médio porte, né,
paletizar 16 pallets ao mesmo tempo, né? Então, eu consegui ganhar layout, eu consegui restringir a minha área disponível lá no cliente, isso é muito importante, o metro quadrado é muito caro, né? E otimizei, são 16 SKUs, você imagina se eu tivesse que ter 16 linhas e 16 robôs paletizando individualmente lá dentro da fábrica do cliente. Eu posso te dizer que essa solução de central de paletização pode sim caber para algumas aplicações. Perfeito. Bom, com isso a gente termina esse nosso webinar. Eu vou só, assim, para quem quiser ficar um pouquinho mais com a gente, responder algumas perguntas que apareceram aqui, e quem não puder, realmente, a gente sabe que está todo mundo fazendo uma reunião atrás da outra, então fiquem à vontade. Se quiserem também mandar um e-mail com uma pergunta, porque muitas pessoas aqui estão aparecendo como anônimos, então a gente não vai poder depois retornar para vocês. Então, aqui tem uma pergunta, Edilson, sobre laticínios, tá? Então, quais as particularidades necessárias para um robô trabalhar na indústria alimentícia dentro do setor de laticínios? Seria um ambiente úmido e com bastante necessidade de limpeza, correto? Hoje temos robôs que atendem a isso? Sim, está correto. A gente tem um robô que atende a isso, sim. São robôs que eu posso aplicar produto químico para higienizar, eu posso aplicar água com pressão para higienizar. A pintura desse robô, o tratamento superficial da carenagem desse robô é um tratamento específico para esse tipo de limpeza do segmento de laticínio, né, de frigorífico, onde eu posso aplicar temperatura, água com temperatura, água com produto químico, né, para essa higienização e sem correr risco nenhum, tanto do robô não soltar partículas que possam contaminar. Isso é muito importante e isso não é incomum, né? A gente tem, eu sempre digo assim, importante, mais uma vez, não existe robô ruim, robô bom, robô melhor, robô pior. Na minha concepção, existe o robô certo para aquela aplicação. Existe o robô mais preciso, óbvio. Existe o robô mais rígido, existe o robô com maior grau de proteção, lógico. Mas ele não é melhor ou pior do que o outro. Ele tem que ser bem aplicado. Não adianta se fazer investimento também em uma máquina extremamente sofisticada, sendo que você não vai usar naquela aplicação. Mas existem robôs e nós estamos preparados para fazer esse dimensionamento. Uhum. Outra pergunta, robôs colaborativos podem atender a requisitos de salas limpas? Olha, Murielle, eu tenho visto que robôs colaborativos com acessórios externos, eles podem atender a requisitos de sala limpa, né? A gente tem alguns fabricantes, nós somos parceiro de alguns fabricantes, e esses fabricantes já vêm atuando nesse sentido. Então, eu tenho o robô padrão e aplicando alguns acessórios do próprio fabricante, só que depende da classe da sala, né? Sala limpa, a gente tem algumas classes, algumas divisões, e isso depende agora. Pode consultar a gente, me passando a classe, que tipo de sala que eu posso checar isso, mas sim, ele pode atender sim com acessórios. Perfeito. Outra pergunta, pode um robô colaborativo atingir desempenho industrial? Ele chega ao mesmo desempenho em velocidade máxima? Até qual ponto faz sentido comprometer o desempenho com velocidades reduzidas para aumentar a interação homem-máquina? Isso é uma pergunta bem relevante. Metade da pergunta é lógica, né? Depende do robô industrial, né? Eu tenho robôs industriais que conseguem fazer mais de 200 piques no minuto. Então, um minuto tem 60 segundos e eu vou a 200 vezes nesses 60 segundos. É muito rápido um robô industrial. Então, o robô colaborativo não alcança. E eu tenho algumas classes de robôs industriais que têm as suas velocidades angulares,
depende do tamanho. Então, sim e não. Dependendo do robô industrial, o robô colaborativo pode chegar perto da sua velocidade, porque é um robô lento, industrial e tudo mais. É porque dentro dos robôs industriais eu ainda tenho as classificações de velocidade e tudo mais. Ponto. A segunda parte da pergunta é por que, como é que era mesmo? Por que se a gente acaba comprometendo, se a gente faz sentido... Se faz sentido assim, ter um colaborativo comprometendo a velocidade para ter mais interatividade com o ser humano. Então, aí assim, é muito pessoal, né, da aplicação. Eu tenho uma opinião que, sim, faz sentido se a aplicação, faz sentido se a análise da operação precisa disso ou fornece isso. Eu já visitei várias empresas onde o takt time, o tempo de ciclo da montagem final de uma grande peça, de uma grande parte, ele é tão grande, né, que não tem muito a ver com alimentício, mas assim, num outro segmento, que há tempo para se fazer isso. Então, por que eu vou aplicar um robô industrial com velocidades enormes e ficar esperando a minha hora de chegar a ser montada lá na etapa final, se essa é uma linha contínua, uma linha única, né? Onde eu não tenho buffer, não tenho nada. Mas, assim, eu acho que é muito prematuro falar, não faz sentido. Não, eu acho que pode fazer sentido, depende muito da aplicação. Uhum. Mas muito cuidado com o robô colaborativo. Vocês que têm robô colaborativo, eu tenho visto a aplicação de robôs colaborativos, de integradores com posição errada. De novo, prestem atenção na altura que esse robô colaborativo se encontra perante ao ser humano. Isso é muito importante. É a aplicação que tem que ser colaborativa e não apenas o robô. Não é porque o robô é colaborativo que a aplicação é colaborativa. Perfeito. Esse é a maior dificuldade. Falando um pouco em OPEX, né, porque hoje em dia, tem a questão de a gente fazer o modelo de aluguel de robô em vez de venda e se responsabilizar por um tempo maior de manutenção e tudo mais. Aqui nós temos algumas perguntas sobre isso. A cada quanto tempo é realizada a manutenção desses robôs? Isso varia? Qual é o custo médio anual? Qual é, assim, o que você pode falar sobre vida de robô? O robô, ele tem quantos anos de vida? Murielle, depende do robô e depende do fabricante. Isso tem diferença, né? Isso tem diferença. Não vou citar nomes e marcas aqui, mas tem diferença. E, assim, em média, a gente percebe que a primeira manutenção a ser feita em um robô, em média, né, em um robô onde o manutentor precisa verificar alguns pontos importantes, tensão das correias sincronizadas lá internamente, nível de óleo da caixa de redução dos eixos dos servos e tudo mais, 15 mil horas de uso, né? 15 mil horas é muito tempo, né? Então, se nenhuma empilhadeira bater no robô, se nenhuma coisa extraordinária, se nenhuma colisão aconteceu com esse robô, nenhuma coisa muito grave aconteceu com esse robô ele não dá problema, né? Aí entra a parte do controlador. O robô é um braço mecânico extremamente preciso, só que ele é ligado por um cabo multivias e ele tem um controlador eletrônico. Esse controlador é alimentado pela rede do cliente. Essa rede é estável, eu tenho ruídos nessa rede, essa rede é 220 volts e quando volta a energia no cliente, ela volta com 500 volts. Queima o controlador? Pode queimar o controlador. Né? Então, é muita variável para se cravar uma resposta. Né? Mas eu diria assim, uma máquina robô standard, precisa, e a que a gente está acostumado a utilizar, em torno de 15 mil horas para dar uma primeira olhada nele. Perfeito. Meu amigo Gerson, da Geric, é possível realizar uma paletização para sacos, misturas em pó, que atenda a SKU para sacos de 15 a 40 quilos? Isso me lembra de um estudo que a gente fez há pouco tempo. Exatamente. A gente tem um estudo pronto para isso, né? Na área de café, sacas de café, né?
E com certeza, Gerson? Gerson, com certeza, Gerson, a gente pode, se você passar os dados de produto, velocidade, o teu layout, a gente inclui o estudo, a célula dentro do seu layout e com certeza, com o mesmo robô, a gente pode paletizar vários SKUs diferentes. Perfeito. Há restrições específicas para a asepsia e limpeza destes robôs? Sim. Se eu estou utilizando um robô standard, existem alguns produtos e algumas rotinas de limpeza que eu não posso executar, porque senão eu vou contaminar o robô. Não posso. Se eu estou fazendo, se eu tiver que fazer um tipo de limpeza específico, a gente precisa saber o produto químico utilizado, nós vamos buscar a categoria dele e buscar com o fabricante se é possível fazer essa limpeza. Isso vem no certificado do robô, né? Eu preciso saber que temperatura, tudo que a gente já falou anteriormente aí com relação à área classificada. Mas sim, eu preciso tomar cuidado. Eu posso danificar um robô, entre aspas, normal, standard, fazendo algum tipo de asepsia que ele não está preparado para isso. Uhum. Perfeito. Eu acho que eu vou mais uma ou duas e a gente vai finalizar, até porque eu tenho... Para mim tá bom o papo. Eu ficaria aqui horas conversando sobre isso. Eu sei. Mas assim, quem quiser falar mais com o Edilson, é só colocar o e-mail de vocês. A gente pode não publicar aqui, a gente não vai publicar para todo mundo, mas coloquem seus e-mails e a gente entra em contato para fazer um face-to-face, porque esse assunto realmente é muito vasto. Aqui é uma pergunta também um pouco bastante interessante sobre o robô-aranha. Por que um robô-aranha pode não ser o ideal para a indústria alimentícia? Há alguma alternativa para baixo payload? Sim, na verdade é assim, ó, a gente tem que tomar muito cuidado com relação às tecnologias e aos tipos de robôs apresentados ao mercado e que são frutos de muito estudo e muitos anos de trabalho dessas empresas que são nossas parceiras, né? O robô-aranha, o robô-delta, ele tem uma característica que a área de trabalho dele é exatamente abaixo dele, né? Então, eu tenho um robô-aranha que eu preciso fazer uma aplicação, muito provavelmente a tua esteira ou a tua área de trabalho vai estar abaixo dele. Se a tua aplicação, se o teu produto não tem problema, é um risco, né? Dependendo do produto, pode ser um risco. Esse robô pode soltar algum componente, pode ter alguma coisa, não sei. Então, se o teu produto é passível a ser contaminado, existem outras alternativas com as mesmas performances que o robô Delta. Mas é o que eu estou falando. Um robô Delta tem sua aplicação sedimentada, solidificada, e a gente tem aplicações com o robô Delta. Em algumas situações, a gente pretere o robô Delta e coloca um robô rígido, que a gente chama. A gente classifica robô Delta como flexível e o outro robô rígido, a gente coloca um robô rígido porque eu posso trabalhar ao lado da aplicação. Então, eu entro, faço a aplicação e retiro o robô. Entro com o braço, faço a aplicação e retiro o robô. Então, em algumas aplicações, é assim que a gente trabalha. Perfeito. Bom, eu acho que a gente vai parar por aqui, mas vocês ficam à vontade para mandar e-mail e vocês têm aqui, se quiserem entrar no LinkedIn, vocês mandam diretamente mensagem para o Edilson ou para mim. Então, assim, acho que a gente deu uma overview, claro que nada muito técnico, e vocês ficam à vontade também para propor algum webinar específico sobre sistema de visão, sobre esteira, sobre simulação, para a gente se aprofundar. Aqui foi só uma pincelada de todos os assuntos, vendo a parte de componente e vendo a parte de simulações e de aplicações reais para a área da indústria alimentícia. Então, esperamos que vocês gostaram.
Muito obrigada pelo tempo, e nós iremos passar futuramente alguns outros convites de webinários um pouco mais técnicos, sobre gestão, também gestão de projeto, gestão financeira, para complementar o assunto, que tem muita coisa para se falar. Edilson, se quiser fazer um fechamento. Eu queria agradecer realmente a presença de todos. Eu não consigo verificar aqui quem que está na live, né? Mas daqui a pouco eu já consigo ver. Complementando o que a Murielle comentou, que esse webinar ele é abrangente, então nós tivemos que escolher o que falar, né? Para tentar dar uma base para todo mundo de um modo geral. A gente pode ser bem técnico e bem específico e incluir pessoas do nosso time numa próxima reunião, num próximo webinar, pessoas que desenvolvem, né? Então, aí já é uma conversa de alto nível técnico, né? O que não foi o caso aqui. Eu queria dizer para vocês que a SNEF é uma empresa de grande porte, de ação global, mas a nossa atuação é uma atuação aqui no Brasil, e que isso tem mostrado para nós que tantos exemplos que nós temos lá fora com as aplicações mundiais que a SNEF desenvolve, quanto os exemplos nacionais desenvolvidos pelo nosso time aqui no Brasil, aqui em Rio Claro, ele tem sido base para discussão no grupo SNEF como um todo. Isso quer dizer que o nível técnico encontrado nesse time aqui na SNEF é um nível comparável com o que a SNEF, que tem 115 anos de existência, a empresa não começou ontem, né? É comparável com o que a SNEF tem no mundo. Então, vocês sintam-se à vontade. A nossa equipe é uma equipe enxuta, pequena, somos competitivos comercialmente, senão eu não estaria competindo e ganhando os projetos que nós estamos ganhando. Então, vocês se sintam à vontade para usufruir dessa equipe, desse time, da melhor maneira possível. Obrigado, agradeço e até a próxima. Obrigada, Edilson. Obrigada a todos. Muito obrigado. Boa semana.